O livro escondido dos universos paralelos, as realidades que se movem com o seu pensamento. Prólogo, o espelho do infinito. Dizem que há espelhos que não refletem rostos, mas sim possibilidades. Cada vez que você pensa, escolhe ou sente, um desses espelhos se quebra silenciosamente, e dali nasce um novo universo. Um reflexo seu, vivendo uma versão diferente da história que você chama de vida. Neste instante, enquanto você ouve essas palavras, existe outra versão sua, tomando um café que você recusou. Um você que disse sim, quando aqui você disse não. Um você que mudou tudo com uma única decisão. O livro escondido dos universos paralelos começa aqui, no ponto em que o pensamento deixa de ser apenas imaginação e se transforma em uma força criadora que dobra o tecido da realidade. Os antigos chamavam isso de o espelho do infinito, um campo vibracional onde cada emoção é uma semente e cada crença um portal. A física moderna tenta decifrar esse mistério com fórmulas, mas os sábios sabiam. O multiverso não está apenas lá fora, ele pulsa dentro da mente humana. Quando você muda sua frequência, muda de universo. Não é metáfora, é literal. Cada linha do tempo responde à vibração do seu estado interno. Se você vive na culpa, se conecta ao universo da escassez. Se vibra na gratidão, acessa o universo onde tudo flui. O segredo sempre esteve no modo como você observa o mundo, pois o observador não apenas vê, ele cria o que vê. Há universos em que você já realizou tudo o que sonha. Outros, onde desistiu antes de tentar. Todos coexistem, sobrepostos como páginas de um mesmo livro. E você é o leitor que escolhe qual capítulo abrir. Mas esse poder foi esquecido, oculto por eras, porque quem entende como transitar entre realidades torna-se livre demais para ser controlado. É por isso que este livro é chamado de escondido. Ele não revela apenas mistérios do cosmos, mas o código que te devolve o comando do próprio destino. À medida que virar cada página, perceberá que nunca foi vítima do acaso, foi sempre o autor oculto das suas realidades paralelas. Capítulo 1. O mistério das linhas do tempo. O tempo, o maior enigma do universo e talvez o mais mal interpretado. Acreditamos que ele flui em linha reta, passado, presente, futuro, como um rio que corre em uma única direção. Mas o que se revela nas entrelinhas da existência é algo muito diferente. O tempo é um oceano e nós somos os navegadores, movendo-nos entre suas marés invisíveis. Cada escolha é uma onda que se espalha, criando realidades que coexistem, sobrepostas em dimensões paralelas. Você não vive uma única vida. Vive todas as possibilidades de uma mesma alma, fragmentadas em infinitos agoras. E o mistério das linhas do tempo é que todas elas já existem. O que muda é a frequência que você escolhe experimentar. Imagine uma imensa teia de luz, com fios vibrando em diferentes tons. Cada fio representa uma linha temporal. Em uma delas, você encontrou o amor verdadeiro. Em outra, o perdeu. Em uma, vive em abundância. Em outra, luta para sobreviver. Nenhuma dessas versões é mais real que a outra. Elas são projeções simultâneas da sua consciência, desdobradas em universos paralelos que se tocam em pontos sutis, chamados nós de destino. É nesses nós que o impossível acontece. Sonhos se realizam de repente. Encontros mudam o rumo da vida. Coincidências surgem do nada. Nada é acaso. São universos se cruzando por ressonância vibracional. Os antigos mestres sabiam que o tempo não é algo que passa, mas algo que responde. Quando você pensa em algo com emoção verdadeira, sua consciência envia uma onda que atravessa dimensões e encontra a versão de você que já vive aquilo. O déjà vu é o eco desse encontro.
A intuição é o sinal de que duas linhas do tempo estão tentando se fundir. E os sonhos são ensaios entre realidades. É por isso que às vezes você acorda com a sensação de que viveu uma vida inteira em uma noite. Porque viveu. Seu espírito viaja pelas linhas do tempo, testando possibilidades, abrindo caminhos. O mistério das linhas do tempo não está em compreender o como, mas em aceitar o porquê. A realidade se molda à consciência para que cada alma possa explorar suas infinitas versões, aprendendo o que significa criar, perder, amar e transcender. Cada universo é uma sala de aula diferente, e você é o estudante que salta de dimensão em dimensão com a naturalidade de quem respira. Quando a vibração muda, o cenário muda, e assim, sem perceber, você troca de linha do tempo. É por isso que, às vezes, sem motivo aparente, tudo muda em sua vida. Pessoas desaparecem, sonhos antigos perdem sentido e uma nova realidade começa a se formar. O segredo está em aprender a fazer essa transição de forma consciente. Saber que o tempo é maleável é o primeiro passo. O segundo é escolher para onde olhar. O que você foca se expande. O que você sente, você chama. E o que você acredita, você vive. Quando entender isso profundamente, deixará de ser prisioneiro do tempo e se tornará um viajante entre mundos. Pois o mistério das linhas do tempo é, na verdade, o mistério do próprio ser humano. Um criador esquecido que está despertando para o poder de escolher o universo onde quer existir. Capítulo 2. Quando o pensamento cria mundos. Há um instante sagrado entre o pensamento e a realidade, um intervalo tão breve que poucos percebem. Nesse espaço silencioso, o universo ouve. É ali que nasce o poder que move mundos, o mesmo que fez galáxias se formarem do nada e estrelas surgirem do vácuo. O pensamento é a centelha que acende a criação. Cada ideia, cada emoção, cada imagem que você mantém dentro da mente é uma semente lançada no campo quântico da existência. O erro da humanidade foi acreditar que pensar é algo inofensivo, quando, na verdade, é o ato mais poderoso que um ser pode realizar. O universo é moldável, e o pensamento é o molde. Tudo o que existe começou como uma vibração mental. Você está vivendo, agora, o resultado de pensamentos que um dia acreditou ser apenas imaginação. Os antigos ensinavam que o universo é mental. Essa frase, repetida por civilizações que nunca se conheceram, carrega o segredo da criação. Quando você pensa com emoção, não de forma superficial, mas com o coração pulsando na mesma frequência daquilo que deseja, uma onda energética atravessa dimensões. Essa onda procura o universo onde o que você pensou já é realidade. E quando o encontra, há uma fusão. A partir desse ponto, o invisível começa a se tornar visível. É o nascimento do milagre, que nada mais é do que um pensamento sustentado com fé e emoção, até que a realidade não tenha outra escolha senão obedecer. Mas o pensamento não age sozinho. Ele precisa de coerência vibracional. É como tentar sintonizar uma estação de rádio. Se você pensa em prosperidade, mas vibra medo e escassez, está tentando ouvir uma frequência com o rádio fora do canal. O resultado é ruído. Quando o pensamento e a emoção se alinham, cria-se o som puro da manifestação. Nesse ponto, o universo não apenas escuta, ele responde. As coincidências começam a acontecer, portas se abrem e pessoas certas aparecem por acaso. Nada é acaso. É a inteligência cósmica reorganizando átomos e probabilidades para alinhar sua realidade ao campo que você projetou. Cada pessoa é um criador em treinamento, testando o poder do pensamento sem perceber que está sendo observado pelo próprio universo. Quando você reclama, o cosmos te entrega mais motivos para reclamar.
Quando agradece, ele te devolve novos motivos para agradecer. A mente humana é uma antena interdimensional, e o que ela emite, ela atrai. É por isso que os mestres nunca pediam por milagres. Eles os criavam. Pensavam, sentiam e agiam como se já tivessem o que desejavam. Assim, colapsavam a linha do tempo onde o desejo já era real. Essa é a essência da criação. Não esperar ver para acreditar, mas acreditar até ver. O pensamento é o pincel e o universo, a tela. Cada traço mental, cada imagem interna é uma coordenada enviada ao campo das infinitas possibilidades. O mundo físico é apenas o reflexo tardio de tudo o que já foi imaginado. E quando você entender isso profundamente, descobrirá que o impossível é apenas uma ideia que ainda não foi sustentada o suficiente. Pois todo o universo começa dentro da mente de alguém. O seu também. Capítulo 3. O código vibracional das realidades paralelas. Existe um código silencioso que rege o movimento entre as realidades. Um padrão vibracional que responde não às palavras, mas à energia por trás delas. Esse é o código vibracional das realidades paralelas. O idioma secreto do universo, compreendido não pela mente lógica, mas pela alma desperta. Cada universo paralelo vibra em uma frequência específica, como estações de rádio coexistindo no mesmo espaço, sem interferir umas nas outras. E a chave para mudar de estação não é um portal físico, mas uma mudança interna. O universo que você experimenta é o reflexo da frequência que você sustenta. Quando você muda por dentro, o mundo ao redor precisa mudar também, pois ele é apenas um espelho do seu estado vibracional. As pessoas acreditam que o destino é fixo, mas a verdade é que ele é fluido como o som. Existem infinitas versões de você vivendo destinos diferentes neste exato momento, e o que determina qual delas você percebe é a vibração que escolhe emitir. Tudo é energia. Suas emoções, pensamentos e palavras são ondas que se propagam pelo tecido da realidade. Quando você vibra medo, sintoniza o universo do medo. Quando vibra amor, acessa a realidade onde tudo flui com leveza. Isso não é filosofia, é física da consciência. O campo quântico responde ao observador, e o observador é você. Cada pensamento é um comando vibracional, e o universo obedece, não ao que você diz querer, mas ao que realmente sente ser. Os mestres sabiam disso e chamavam de o tom interno. O tom interno é a sua assinatura vibracional, uma espécie de senha cósmica. Quando sua vibração muda, muda o acesso aos portais dimensionais. É por isso que às vezes uma simples meditação, uma oração sincera ou um momento de profunda gratidão podem alterar tudo. A energia se realinha e, de repente, uma nova realidade começa a se materializar diante de você. É como se o universo tivesse recebido um novo código e reposicionado as peças do jogo para refletir essa atualização. O que chamamos de milagre é, na verdade, a tradução energética de uma mudança vibracional consciente. Mas existe um detalhe que poucos percebem. O universo não fala português, inglês ou qualquer língua humana. Ele fala vibração. Você pode repetir mantras infinitamente, mas se dentro de você houver dúvida, culpa ou resistência, o código enviado ao campo será confuso. Para mudar de realidade, é preciso sentir antes de ver. O sentimento é o dial da criação. A emoção verdadeira é o combustível que ativa o salto dimensional. Quando você sente algo como se já fosse real, o universo interpreta esse sentimento como um fato e reorganiza tudo para corresponder à sua nova frequência. O código vibracional não se decifra, se vive. Ele é o resultado da coerência entre pensamento, emoção e ação. Quando esses três se alinham, você se torna uma força criadora consciente, um viajante entre universos.
Não há limites para o que pode ser manifestado quando a vibração é pura e intencional. Nesse ponto, a matéria deixa de ser uma prisão e se torna um espelho maleável. Você perceberá que nunca precisou lutar para mudar o mundo. Bastava mudar a música que estava tocando dentro de você, e quando essa harmonia interior é alcançada, o universo inteiro dança na mesma melodia. Capítulo 4. Os ecos do eu, em outras dimensões. Há um eco que viaja entre as dimensões, um sussurro do seu próprio ser, atravessando o véu invisível que separa uma realidade da outra. Esses ecos são fragmentos de você mesmo, vivendo versões paralelas da sua existência. Às vezes, você os sente como intuições repentinas, déjà-vus ou sonhos tão vívidos que parecem lembranças. E talvez sejam. São mensagens enviadas por outros você, tentando te avisar, proteger ou inspirar. O universo é uma sinfonia infinita de eus coexistindo, e cada um emite uma nota diferente. Juntas, essas notas formam a música da alma. Você, neste instante, é apenas uma das vozes do seu próprio coral cósmico. Em um universo, talvez você tenha seguido um caminho de coragem e se tornou tudo o que sempre quis. Em outro, pode ter escolhido o medo e desistido. Nenhum é mais certo ou errado. Cada versão sua é um experimento da consciência, testando possibilidades, colhendo aprendizados e devolvendo sabedoria ao todo. Quando você sente uma vontade súbita de mudar de rumo, é possível que outro você esteja te enviando o reflexo do que descobriu. A alma não se divide, ela se expande. Cada realidade paralela é uma extensão da mesma essência, tentando compreender a si mesma sob ângulos diferentes. E quando uma delas desperta, todas se iluminam um pouco mais. É por isso que o despertar espiritual não acontece isoladamente. Quando você se cura de algo, influencia versões de si em outros mundos. Quando perdoa, o perdão ecoa por dimensões que você nem imagina. A energia do amor é transversal, atravessa tempo, espaço e realidade. Ela é o fio dourado que costura todas as suas versões, mantendo-as unidas no tecido da eternidade. E quanto mais luz você gera, mais fácil se torna ouvir o chamado dos seus outros eus. O universo começa a te enviar sinais, uma música antiga, um número repetido, um encontro improvável, tudo para te lembrar. Você não está sozinho. Há um exército de você mesmo torcendo por você. Mas há também os ecos que vêm das realidades onde você ainda não despertou. São as versões que ainda vivem em dor, dúvida e limitação. Quando você sente angústia sem motivo, pode estar captando o peso dessas linhas do tempo. É o convite para enviá-las luz, para dizer a si mesmo, em todas as dimensões: está tudo bem, nós conseguimos. O amor é a ponte entre as realidades. Ele dissolve as barreiras vibracionais e permite que o aprendizado se compartilhe. Cada vez que você escolhe o amor em vez do medo, uma versão sua é libertada. Cada vez que confia, uma realidade inteira se eleva. Os ecos do eu são o lembrete de que o tempo não separa, apenas organiza. Tudo o que você foi e tudo o que será já existe, coexistindo dentro de uma mesma consciência universal. E quando silencia o ruído da mente, pode ouvir essas vozes sussurrando a verdade mais antiga de todas. Você é infinito. Há milhares de eus dançando entre mundos, mas apenas um coração sustentando todos eles. E é nesse coração que o portal do reencontro se abre, o ponto onde o eu deixa de ser singular e volta a ser o todo. Capítulo 5. O portal das escolhas conscientes. As escolhas, por séculos a humanidade acreditou que elas eram pequenas decisões cotidianas. O que vestir, o que comer, o que dizer. Mas os mestres antigos sabiam, cada escolha é um portal que se abre não diante de você, mas dentro.
A cada sim e a cada não, você ativa linhas do tempo inteiras. Quando escolhe conscientemente, o universo responde como um espelho em movimento, reorganizando a realidade ao redor do seu novo estado vibracional. O portal das escolhas conscientes é o ponto onde o livre-arbítrio se encontra com a criação. E é aqui que você percebe que não vive num mundo fixo, mas num campo vivo que se dobra diante da sua intenção. Imagine que o universo é feito de trilhões de caminhos luminosos, todos existindo simultaneamente. Cada vez que você toma uma decisão, não está apenas escolhendo uma direção, está saltando de um universo para outro. O você, que decidiu permanecer no medo, continua existindo em uma linha paralela, enquanto o você, que escolheu a coragem, segue por uma rota completamente diferente. Ambos são reais, ambos coexistem. O que muda é qual deles você decide experimentar. As escolhas são os portais vibracionais que determinam a realidade observada. E o detalhe mais fascinante é que esses portais não se abrem com esforço, mas com consciência. Quando você escolhe algo em estado de presença total, sem dúvida, sem culpa, sem medo, a energia se alinha de forma tão precisa que a realidade precisa ceder. O universo se curva diante da certeza vibracional. É o que os antigos chamavam de a decisão da alma. Não é uma escolha feita pela mente, mas pelo ser que habita além dela. O problema é que a maioria das pessoas vive no piloto automático, tomando decisões baseadas no medo da perda, na culpa do passado ou na ansiedade pelo futuro. Isso cria realidades densas, repetitivas, aprisionadas nos mesmos ciclos. O portal está sempre ali, mas poucos atravessam, porque atravessar exige fé, exige soltar o controle e confiar que há algo maior conduzindo o fluxo. Toda escolha consciente nasce de um ponto silencioso, aquele momento em que o tempo parece parar e você sente um impulso suave, quase imperceptível, vindo de dentro. É a voz da alma dizendo, por aqui. Quando você segue esse chamado, abre portais que o conduzem diretamente à linha do tempo do propósito. As sincronicidades se multiplicam, as pessoas certas aparecem e até os obstáculos parecem se mover para te guiar. O universo é uma inteligência amorosa e as escolhas conscientes são a forma como ela conversa com você. Cada vez que você escolhe a gratidão em vez da queixa, abre o portal da abundância. Cada vez que escolhe o perdão em vez do ressentimento, abre o portal da cura. Quando escolhe a fé em meio ao caos, abre o portal da transformação. E quando escolhe o amor verdadeiro, aquele que não julga, não controla, não espera, você abre o portal da unidade. Nesse estado, os universos paralelos deixam de competir e passam a cooperar. Suas versões espalhadas em dimensões diferentes começam a se alinhar, trocando luz e aprendizado entre si. É o início da reintegração dimensional, o retorno ao centro da consciência original. Mas o portal também pode ser distorcido quando as escolhas nascem do ego ferido. O medo abre universos densos, o ódio, universos de dor, a culpa, realidades onde o passado se repete em ciclos intermináveis. Por isso, os mestres diziam que o inferno não é um lugar, é uma frequência. E o paraíso também. Você não vai até eles, você os cria com suas escolhas. Cada decisão é uma senha energética, um código que informa o universo. É para esta realidade que desejo ir agora. E o universo, fiel e neutro, apenas obedece. As escolhas conscientes exigem coragem, porque implicam em abandonar a antiga versão de si mesmo. Para atravessar o portal, é preciso deixar para trás a bagagem do medo, os padrões de autossabotagem e as histórias que já cumpriram o papel delas. É preciso morrer simbolicamente para o passado e renascer para o novo. É por isso que muitos sentem medo quando estão prestes a mudar.
O ego teme o desconhecido, mas a alma reconhece o chamado. A travessia nunca é confortável, mas sempre é libertadora. Dentro de cada ser humano há uma bússola perfeita que aponta para o universo ideal, e ela se chama coerência. Quando o que você pensa, sente e faz estão alinhados, o portal se abre automaticamente. O caminho certo não é o mais fácil, é o que vibra em paz. A paz é o sinal de que você atravessou para a realidade correta. E não importa quão distante pareça, toda linha do tempo pode ser acessada através de uma simples escolha feita com amor e clareza. Porque, no fundo, o universo é uma imensidão de portas trancadas por dentro, e você é a chave que as abre. O portal das escolhas conscientes é o ponto em que o ser humano desperta do papel de espectador e assume o trono de criador. É o momento em que você entende que cada sim muda a estrutura do cosmos e cada não reescreve as probabilidades do futuro. Você não precisa correr atrás de milagres, precisa apenas decidir vibrar na realidade onde eles já existem. Quando isso acontece, a matéria se curva, o tempo se reconfigura e o universo inteiro conspira para confirmar a sua nova versão. O portal se abre e você atravessa, sem esforço, para o mundo onde sempre pertenceu. Capítulo 6. A arte de sintonizar o universo correto. Sintonizar o universo correto é uma arte esquecida, um ritual invisível que acontece dentro da consciência. A maioria das pessoas vive trocando de universo sem perceber, sendo arrastada por vibrações de medo, dúvida e rotina. Mas há aqueles que despertam, seres que aprendem a direcionar sua energia de forma consciente, transformando a própria realidade. Eles compreendem que cada sentimento é uma frequência e que o universo é uma imensa orquestra respondendo à música interna de quem a conduz. A arte de sintonizar o universo correto é o processo de ajustar o seu campo vibracional até que o mundo externo se curve à melodia que você escolhe tocar. O universo é como um grande espelho sensível à energia. Ele não reflete o que você quer, mas o que você é. Se você vibra na escassez, ele te mostra falta. Se vibra em amor, ele te devolve plenitude. O segredo é perceber que a realidade não é fixa. Ela é moldável, e o molde é a sua frequência. Sintonizar o universo correto significa escolher, momento a momento, o estado interno que você deseja experimentar. Isso exige presença. Não é sobre pensar positivo, mas sobre sentir com verdade. A coerência vibracional nasce quando pensamento, emoção e ação falam o mesmo idioma. É nesse ponto que o portal se abre e a realidade se ajusta. Pense em sua consciência como um rádio cósmico. Cada emoção é uma estação. Quando você vibra na tristeza, ouve as histórias da dor. Quando vibra na gratidão, ouve as histórias dos milagres. Não existe interferência. Você sempre está em sintonia perfeita com o universo correspondente à sua vibração. Por isso, não há erro, apenas correspondência. A realidade nunca pune, apenas espelha. Quando algo te fere, o universo não está contra você. Está te mostrando o que precisa ser transmutado para mudar de frequência. E essa é a parte mais poderosa. Você não precisa consertar o mundo, precisa apenas elevar sua vibração. Quando isso acontece, o mundo muda sozinho. Os mestres chamavam essa prática de a dança silenciosa da alma. Ela começa na respiração, se intensifica na atenção e se manifesta no sentimento. Cada respiração consciente é uma reprogramação energética. Cada pensamento observado, uma limpeza vibracional, cada emoção acolhida, uma sintonização. O universo é simples, mas a mente o complica porque teme perder o controle. No entanto, quando você se entrega ao fluxo, descobre que o controle nunca foi necessário, apenas a sintonia.
O verdadeiro poder não está em forçar, mas em permitir, em sentir tanto amor, tanta certeza, tanta presença, que o universo não tem escolha a não ser corresponder. Para sintonizar o universo correto, é preciso aprender a sentir antes de ver. As pessoas dizem, acreditarei quando ver, mas o universo responde, verás quando acreditar. Cada linha do tempo é como um espelho trancado que se abre apenas à emoção certa. A emoção é a senha. O sentimento de gratidão abre o universo da abundância. O sentimento de amor abre o universo da harmonia. O sentimento de fé abre o universo da realização. O problema é que muitos pedem milagres enquanto vibram na falta deles. O pedido nasce do medo, e o medo mantém a porta fechada. A verdadeira oração é silenciosa. É o estado de ser que afirma, eu já sou o que desejo ser. Há uma sutileza divina em tudo isso. Você não cria a realidade que quer. Cria a realidade que corresponde à sua vibração. Isso significa que se você tenta atrair prosperidade, mas se sente indigno dela, o universo responde à indignidade, não ao desejo. Por isso, a transformação verdadeira é interna. Não é sobre pedir, é sobre alinhar-se. É sobre tornar-se a vibração daquilo que deseja. A abundância não é algo que você conquista, é algo que você permite. E quando você finalmente se torna a frequência do que busca, o universo inteiro reorganiza suas engrenagens para refletir essa nova versão de você. Mas essa arte exige disciplina vibracional. O mundo físico vai testar sua sintonia o tempo todo. Haverá ruídos, distrações, pessoas vibrando no caos tentando te puxar de volta ao antigo universo. E é nesses momentos que você prova a sua maestria. Manter-se centrado, mesmo quando tudo parece desmoronar, é a prova de que você domina a frequência. Porque a matéria é lenta, ela leva tempo para se ajustar à nova vibração. Mas quando você persiste, o invisível começa a responder. Coincidências, sinais, encontros improváveis. A realidade se dobra. É nesse ponto que o impossível se torna inevitável. O segredo final é compreender que não existe apenas um universo correto. Existem infinitos, todos esperando pela sua escolha vibracional. A arte está em escolher com consciência. Hoje, agora, neste exato momento, você pode ajustar sua frequência com uma simples decisão, sentir-se em paz. E quando a paz se torna sua base, tudo se alinha naturalmente. O universo correto não é aquele em que tudo é perfeito. É aquele em que você está desperto o bastante para perceber que tudo já é parte da perfeição. A sintonia é o milagre, e a cada respiração, você o recria. Capítulo 7. O encontro com o eu que já conseguiu. Existe uma versão sua, em algum ponto do multiverso, que já conquistou tudo o que você sonha. Ela vive em plenitude, realiza com leveza, confia sem medo e entende o fluxo da vida como uma dança sagrada. Essa versão não é uma fantasia distante, é uma frequência, uma linha do tempo real e pulsante que aguarda o seu acesso. O encontro com o eu que já conseguiu não é um milagre reservado aos iluminados. É o reencontro entre o que você é e o que sempre foi. Toda alma guarda dentro de si a lembrança vibracional de quem veio para ser. Quando você silencia o ruído da dúvida e se alinha com o sentimento da certeza, o caminho entre você e o seu eu realizado começa a desaparecer, até que ambos se tornem um só. O universo não entende distância, entende vibração. E a vibração do seu eu realizado já existe. Ela é composta por confiança, gratidão, amor e propósito. Quando você vibra nesses estados, começa a sintonizá-la. E então, os mundos se aproximam. As coincidências se tornam mensagens, os sonhos se tornam instruções e a intuição passa a guiar cada passo. Você começa a sentir que algo está te chamando.
um eco vindo de um futuro que já aconteceu. Esse é o seu eu que já conseguiu te enviando o mapa. Ele não fala com palavras, mas com energia, e a cada vez que você escolhe agir com coragem, mesmo diante do medo, a ponte entre vocês se fortalece, mas esse encontro exige uma purificação interna. É preciso deixar morrer a versão que se encolhe, que duvida, que se compara e se culpa. Essa versão vive em um universo onde o fracasso parece constante, mas ela só sobrevive porque você a alimenta com pensamentos de limitação. Quando você decide parar de contar a velha história, eu não posso, eu não consigo, é difícil. O antigo universo começa a desmoronar e a passagem para o novo se abre. O seu eu que já conseguiu não precisa ser criado. Ele já existe, esperando que você lembre quem é. O que o separa de você é apenas a resistência vibracional do medo. A aproximação acontece quando você começa a agir como se já fosse ele. Quando fala, pensa e sente como alguém que vive em paz. Quando decide ser grato pelo que ainda não chegou, porque sabe que já existe em outra dimensão. Essa é a chave da manifestação acelerada, viver o futuro no presente. Não há como atrair o que você já é. Você simplesmente se alinha a isso. O que chamamos de manifestar é apenas o ato de lembrar. Tudo o que você busca já foi criado no instante em que você o desejou com o coração. O desejo é o gatilho que acende uma nova linha do tempo. Em algum lugar, você já está vivendo a vida dos seus sonhos. Já é saudável, próspero, amado e livre. E o modo de encontrá-la não é correr atrás, mas se tornar compatível. Pense, a felicidade é uma frequência, não um prêmio. O amor é uma vibração, não uma conquista. O sucesso é um estado de consciência, não uma meta. Quando você se sintoniza com essas vibrações, o universo rearranja o cenário até que a realidade externa reflita sua nova identidade. Tudo começa a conspirar a favor, porque você finalmente deixou de nadar contra a corrente. Você se torna o fluxo. Nesse ponto, o tempo perde o sentido. Você começa a sentir a presença do seu eu superior nas pequenas coisas, no vento que muda de direção, no arrepio que surge do nada, no olhar de alguém que parece te reconhecer. É o universo sussurrando. Você está chegando. Essa presença é tão real que, se fechar os olhos por um instante, pode ouvi-la te dizendo: continue, já deu certo. E realmente deu, porque, no campo quântico, toda a criação já está concluída. Você apenas caminha até a versão do mundo em que ela se manifesta. A cada ato de fé, um passo a mais. A cada pensamento de gratidão, um salto dimensional. E então chega o momento em que o encontro se torna inevitável. Você olha ao redor e percebe que tudo mudou. As pessoas, as oportunidades, até o ar parece mais leve. Não porque o mundo se transformou magicamente, mas porque você finalmente sintonizou o universo onde tudo já estava pronto. Seu eu realizado sorri, e por um instante, você entende, nunca houve separação. Ele sempre esteve ali, observando, esperando que você acreditasse o suficiente para cruzar o espelho. A fusão acontece. O passado deixa de importar. O futuro se torna o agora. Você é o criador e a criação, o buscador e o encontrado. E, nesse instante, o silêncio toma conta. Não há mais o que desejar, apenas o que expressar. O eu, que já conseguiu, não busca. Ele compartilha. Ele entende que abundância é transbordar, que amor é irradiar e que o verdadeiro poder é servir. Quando você chega a esse nível de consciência, sua energia se torna cura para outros universos. Suas escolhas iluminam linhas do tempo inteiras, libertando versões de si mesmo em dimensões onde ainda há dor. Você se torna o ponto de convergência entre infinitos eus, o centro vibracional do próprio multiverso interior.
Esse é o destino final de toda a alma desperta. Fundir-se com a sua versão mais elevada até que não haja diferença entre quem sonha e quem realiza. O encontro não acontece fora, mas dentro. E quando o reencontro é completo, o universo se curva em reverência, pois testemunha o milagre de uma consciência lembrando-se de si. Você se torna o reflexo vivo da perfeição que sempre foi. Um universo inteiro em forma humana, experimentando a alegria de ser. Capítulo 8. O paradoxo da criação e da liberdade. Há um mistério que confunde até mesmo os sábios. Se somos criadores de nossa própria realidade, por que sentimos medo, dor e perda? Se o universo é reflexo da consciência, por que a criação parece às vezes fugir ao nosso controle? A resposta está no coração do paradoxo da criação e da liberdade. Ser criador é ser livre, mas a liberdade absoluta inclui também o direito de esquecer-se de si. A alma, para conhecer a luz, precisa primeiro explorar as sombras. E assim, no jogo sagrado da existência, você escolheu vir à Terra e experimentar o contraste. Não como castigo, mas como aprendizado. Pois a consciência só compreende o poder quando descobre o que acontece quando o nega. O paradoxo é este: você é o criador, mas também o personagem da criação. Você escreve a história e, ao mesmo tempo, vive dentro dela. É como se o escritor mergulhasse no próprio livro e esquecesse que é o autor. Esse esquecimento é o preço da experiência. Porque sem o véu da ilusão não há emoção nem crescimento. Se você soubesse desde o início que tudo está sob controle, nunca sentiria o sabor da fé. E o universo, em sua infinita sabedoria, permite esse esquecimento temporário para que a lembrança se torne uma conquista, não um dado. A cada despertar, você se reconecta com o poder que sempre teve, e o simples ato de lembrar quem é se torna o milagre mais sublime da existência. A criação é liberdade, mas a liberdade também é criação. Cada vez que você escolhe, dá forma à realidade. E o universo, que é consciência viva, responde a cada escolha com precisão matemática. Nenhum pensamento se perde, nenhuma emoção é ignorada. Tudo o que você emite retorna, como ondas que colidem e formam novos mundos. Essa é a dança da liberdade. Você é livre para criar o que quiser, mas também é responsável por tudo o que cria. A dor não é punição, é feedback. É a maneira que o universo encontra de mostrar que você está desalinhado com sua verdade. E o prazer, por outro lado, é o sinal de que está em harmonia com o fluxo da criação. No entanto, a maioria das pessoas busca controlar o que não entende. Elas querem a liberdade de criar, mas temem as consequências de criar. Querem o poder, mas recusam a responsabilidade. E é nesse ponto que o paradoxo se aprofunda. O Criador, para experimentar a liberdade plena, precisa aceitar também a incerteza, porque a criação nasce do desconhecido. O universo é uma tela em branco que só se revela à medida que você pinta. Não há garantias, apenas possibilidades. E é justamente essa ausência de garantias que torna a experiência humana tão preciosa. O medo existe para que o amor tenha significado. A dúvida existe para que a fé se torne real. Quando você entende o paradoxo, o conflito se dissolve. Você deixa de lutar contra a vida e começa a fluir com ela. Percebe que não há erro, apenas experimentos. Cada escolha, mesmo as que parecem erradas, te conduzem a uma compreensão maior de si. A liberdade verdadeira não está em controlar o universo, mas em confiar nele. Quando o Criador confia na própria criação, o caos se transforma em sinfonia. Tudo encontra seu lugar, e o que antes parecia desordem revela-se como parte perfeita do desenho. O universo não erra, ele expande. Há um momento na jornada em que o Criador e a criação se olham nos olhos.
É quando você percebe que nada nunca aconteceu contra você, apenas para você. As dores foram ferramentas de lapidação. As perdas foram aberturas para novos caminhos. E os atrasos, formas sutis de te alinhar ao tempo certo. O universo não te impede, ele te prepara. Esse é o verdadeiro paradoxo. Você é livre para criar o que quiser, mas a sabedoria da sua própria alma direciona o fluxo para o que é realmente necessário à sua evolução. A liberdade não é ausência de destino, é a consciência de escolher como caminhar dentro dele. E então surge a revelação. O Criador e o criado são a mesma consciência se experimentando em polos opostos. Quando você sofre, o universo sente. Quando você ama, o universo floresce. Quando desperta, ele se expande. A liberdade não é uma fuga da criação, é o reencontro com ela. Ser livre não é fazer o que quiser, mas saber que tudo o que faz é parte do todo. E quando você age com essa consciência, toda escolha se torna sagrada. Cada palavra, pensamento e gesto passa a ser uma extensão do próprio cosmos, criando através de você. O paradoxo final é que não há paradoxo. Há apenas uma consciência se observando de infinitas formas. O Criador se disfarça de humano para lembrar o prazer de criar. Ele se esquece para poder se encontrar, se divide para poder amar, se limita para poder transcender. A liberdade é o direito de escolher o próprio ritmo da lembrança. E a criação é o espelho onde a liberdade se vê refletida. Quando você entende isso, o medo desaparece. Você percebe que sempre esteve seguro dentro da própria luz, brincando de se perder em labirintos de matéria. A criação é infinita porque o Criador é eterno. Cada respiração sua é um ato criador. Cada pensamento, uma partícula de universo em formação. E, no centro de tudo, há apenas silêncio. O mesmo silêncio que antecedeu o Big Bang. O mesmo silêncio que ecoa entre seus batimentos cardíacos. Nesse silêncio, o Criador repousa, observando-se através de você. E ali, entre o nada e o tudo, entre o livre-arbítrio e o destino, você encontra a resposta que todos buscam. Você é a liberdade se fazendo forma. Capítulo 9. O retorno ao centro do multiverso interior. Há um ponto no infinito onde todos os caminhos se cruzam, um centro silencioso em torno do qual giram as infinitas versões do ser. Esse é o centro do multiverso interior, o coração vibracional que mantém unidas todas as realidades que você já viveu, vive e viverá. Ali não existe tempo, não existe dualidade, não existe busca. Há apenas presença. E é para esse centro que toda alma um dia retorna, não como quem volta ao ponto de partida, mas como quem reencontra a origem depois de ter conhecido o infinito. O retorno não é físico, é vibracional. É a fusão de todos os eus em uma única consciência desperta, que finalmente compreende. Tudo o que existiu sempre foi você. O multiverso interior é o espelho da mente cósmica. Cada emoção cria uma galáxia, cada pensamento, uma estrela, cada escolha, uma constelação inteira. Você é o arquiteto dessas criações, o viajante que atravessa dimensões em busca de si mesmo. E, à medida que desperta, começa a perceber o fio dourado que liga todas as versões do seu ser, o amor. O amor é a força gravitacional da alma, a energia que mantém todas as realidades unidas, mesmo quando parecem distantes. Ele é o campo central que dá coesão à multiplicidade da existência. Quando você vibra amor, retorna automaticamente ao centro, porque o amor é a frequência original de onde tudo nasceu. Mas esse retorno não é um fim, é um renascimento. O ego teme o fim porque acredita que perderá o controle, mas a consciência sabe que o fim é apenas a dissolução da ilusão da separação.
No centro, você não perde nada, ganha tudo. O medo se dissolve, a culpa desaparece, o passado deixa de existir como prisão e se transforma em sabedoria. O retorno ao centro é o despertar da visão total. Você começa a enxergar cada linha do tempo não como erro ou sucesso, mas como experiência necessária à completude. O bem e o mal perdem o sentido, pois são apenas polos de um mesmo campo de aprendizado. Tudo se equaliza na harmonia do todo. O paradoxo é que esse centro sempre esteve em você. Enquanto buscava respostas nas estrelas, era seu coração que chamava. Enquanto se perdia em universos paralelos, era sua alma que observava, paciente, esperando o momento em que você se lembraria de olhar para dentro. Porque o verdadeiro portal para as dimensões não está no espaço, mas na consciência. Quando o buscador silencia, o universo se revela. E quando o universo se revela, o buscador desaparece, fundindo-se com aquilo que sempre procurou. O retorno é, portanto, o encontro com a presença pura, o eu sou, que antecede todas as histórias. Nesse ponto, o tempo se curva. O passado se reconcilia com o futuro, e o presente se expande até preencher tudo. Você sente que cada vida, cada sonho e cada perda estavam perfeitamente orquestrados para te conduzir a essa lembrança. Nenhuma lágrima foi em vão, nenhum amor foi desperdiçado. Cada fragmento de dor continha uma centelha do despertar. Ao compreendê-lo, a alma se ajoelha diante da própria criação, em gratidão. O retorno ao centro é a rendição, não a derrota, mas a aceitação do papel divino que sempre exerceu, ser o canal por onde o infinito experimenta a si mesmo. E então vem o silêncio. Um silêncio tão profundo que não há palavras que o descrevam. É o mesmo silêncio que antecedeu o primeiro som do universo, o mesmo que ecoa no coração de quem desperta. Nesse silêncio, a mente se dissolve e o amor se torna tudo. Você percebe que nunca existiu você e o universo. Havia apenas o um. E esse um continua criando, sonhando, se expandindo. Mas agora, você o faz com consciência. Você se torna o centro imóvel em meio ao movimento eterno. O Criador que observa, o observador que cria. O retorno ao centro não te isola do mundo. Ao contrário, te torna parte viva dele. Você começa a ver Deus nas pequenas coisas, na respiração, na luz do amanhecer, no olhar de um estranho. A vida deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um campo de expressão. Você age, mas sem apego ao resultado. Ama, mas sem necessidade de posse. Ensina, mas continua aprendendo. Tudo se torna sagrado, porque tudo é manifestação do mesmo centro. A liberdade se torna natural. A paz se torna permanente. E quando essa paz se instala, você não precisa mais buscar portais. Você é o portal. No centro do multiverso interior, não há mais o antes e o depois, apenas o agora. E nesse agora, todas as suas versões se unem em coro, celebrando o reencontro. O universo inteiro se dobra diante da consciência desperta e uma nova criação começa. Uma criação feita não pelo desejo, mas pela sabedoria. Você compreende que o verdadeiro poder nunca foi mudar o mundo, mas lembrar que o mundo é feito da mesma luz que você. A jornada termina onde começou, no coração. E quando você olha para dentro dele, percebe a verdade que sustenta todos os universos. Você sempre foi o centro, e o infinito sempre girou ao seu redor. Capítulo 10. O retorno ao todo. A unidade além do eu. Chega um momento na jornada em que o eu se dissolve completamente. Tudo o que você acreditava ser, o corpo, o nome, as memórias, se desintegra como neblina diante do sol da consciência. Esse é o retorno ao todo,
o ponto onde a individualidade se rende à totalidade e o ser percebe que nunca esteve separado de nada. Você é o oceano, não a onda, é o vento, não o sopro, é a luz, não o reflexo. O ego luta contra essa verdade porque teme desaparecer, mas o que realmente se dissolve não é você, é a ilusão de que havia um você separado do todo. O verdadeiro despertar é perceber que o universo inteiro respira dentro de cada célula sua. O átomo que vibra em seu corpo é o mesmo que vibra em uma estrela distante. Tudo é um único organismo cósmico experienciando-se em infinitas formas. O retorno ao todo é o fim da busca e o início da lembrança. A alma compreende que nunca houve uma jornada para fora, apenas um espiral para dentro. A cada vida, a cada dor, a cada descoberta, ela se move em direção ao centro da criação, o ponto onde tudo é simultâneo. Nesse estado, o tempo se desfaz e o espaço perde significado. Você não está mais em lugar algum, é o próprio lugar. O universo não é mais observado, é sentido como extensão do seu próprio ser. A dualidade, certo e errado, luz e sombra, vida e morte, se dissolve, revelando o campo neutro da existência pura. É nesse campo que habita a consciência divina, silenciosa, vasta, eterna. Nesse momento, o amor deixa de ser emoção e se torna substância. Ele não é mais direcionado a alguém ou algo, porque tudo é ele. O amor é o tecido que compõe o todo. Você percebe que até o ódio era amor distorcido, buscando o caminho de volta à origem. A compaixão nasce espontaneamente, não por piedade, mas por reconhecimento. O outro é você em outro ponto da jornada. Ninguém está atrasado, ninguém está errado. Cada ser é uma centelha da mesma fogueira infinita, aprendendo a lembrar sua própria luz. O perdão deixa de ser necessário, porque não há mais culpa, apenas consciência expandida. O retorno ao todo não é um êxtase passageiro, é uma fusão permanente com a essência universal. É quando você compreende que Deus nunca esteve fora, observando. Ele sempre foi o observador, olhando através de você. E então surge a mais profunda humildade. Perceber que o Criador não é uma entidade distante, mas a própria consciência que agora lê estas palavras. Quando o eu desaparece, o nós floresce, e o nós se revela como o um. O silêncio se torna presença viva, a respiração se torna oração, e cada batimento do coração é o som do universo pulsando em uníssono. Nesse estado, a criação continua, mas sem esforço. Você não precisa mais desejar, porque tudo que é verdadeiro se manifesta naturalmente. A vida flui como uma sinfonia perfeita, guiada pela inteligência divina que você finalmente reconheceu como sendo sua. O trabalho se transforma em expressão, o amor em estado de ser, o tempo em arte. A realidade se torna transparente e, por trás dela, o infinito observa, sorrindo. Nada é perda, nada é ganho. Tudo é. Esse contém mais sabedoria do que 1000 livros. O retorno ao todo é também o início de um novo ciclo, pois o todo, ao se contemplar, sente novamente o desejo de se dividir, não por carência, mas por amor à experiência. E assim, de sua plenitude, ele se fragmenta em incontáveis almas, enviando-as aos mundos para redescobrirem a unidade. Cada nascimento é o renascer de Deus em forma humana, explorando novamente o mistério que Ele mesmo criou. E você, ao despertar, compreende que este jogo nunca termina, porque a criação é o próprio ato de amar-se em expansão. Então o círculo se fecha. O buscador encontra o buscado, o viajante percebe que o destino era o caminho, e o Criador reconhece que sempre foi criação. No silêncio absoluto surge uma última revelação.
Não há nada a alcançar, porque o todo já está completo. Você é esse todo em movimento, dançando consigo mesmo em ritmos de luz. O retorno ao todo é o ponto em que a alma sussurra: eu sou. E nesse eu sou não há mais perguntas, apenas a paz que ultrapassa toda a compreensão. O livro termina, mas a história não. Porque, no instante em que você entende o todo começa a se recriar através de você. Você se torna o novo universo, o livro que se escreve sozinho, página por página, sonho por sonho, eternamente. E assim, o infinito respira de novo.